Olá, estamos aqui para mais um podcast Raízes, para falar um pouco sobre a importância da saúde mental e física de pacientes oncológicos. Meu nome é Silvana Aquino, eu sou psicóloga, psico-oncologista e paliativista. E estou aqui acompanhada da minha amiga Marina, que vai conversar também um pouco com a gente sobre esse assunto. Marina? Olá, eu sou Marina Sevilha, sou médica paliativista, trabalho no Oncologia Américas e vai ser um prazer falar com vocês hoje sobre esse assunto tão importante. Vamos começar então falando um pouquinho sobre o momento do diagnóstico e como isso impacta na vida dos nossos pacientes. Silvana, me conta um pouquinho quais você observa no seu dia a dia, na sua prática e também o que a gente vê com base na literatura, que são as reações mais comuns de um paciente após o momento do diagnóstico. Bom, de um modo geral, o câncer é uma doença que ainda carrega um estigma muito forte. Apesar das evidências terem demonstrado que a gente tem cada vez mais encontrado respostas eficientes para tratamento e controle da doença, ainda ela carrega um estigma forte, histórico, socialmente construído também, especialmente por conta de que no passado a gente não tinha muitas alternativas de tratamento e as pessoas atravessavam esse processo em profundo sofrimento. Então, ainda assim, é uma das que tem um impacto relevante e a gente precisa reconhecer isso, porque modifica todo um planejamento de vida frente à necessidade de interrupção de projetos, de metas que possivelmente seriam alcançadas num percurso natural e precisa se enquadrar dentro de um roteiro em que o paciente se vê completamente voltado para tratamentos, exames, consultas, interrupção de coisas do cotidiano, envolve a vida familiar. E fora o aspecto do sofrimento físico, do que o tratamento pode causar, as coisas que modificam a autoimagem da pessoa, e impactam também a sua insegurança em relação às perspectivas do futuro, e o quanto que isso pode ser, de fato, importante, no tempo de vida que essa pessoa vai precisar gerar, em termos desse novo aparecimento da doença, dessa questão do aparecimento da doença, e quanto isso tem também em termos da expectativa de cura, que é a grande pergunta. Eu vou ficar curado da doença? Sempre é a grande pergunta que se faz. E a gente sabe que o tratamento oncológico é um tratamento que leva um tempo significativo, que demanda um cuidado a longo prazo, e isso, sem dúvida nenhuma, traz uma preocupação acerca desse futuro. Mas, de modo geral, a reação é essa: muito medo, muita insegurança, muitas dúvidas, o medo de ser visto pelos outros como alguém que fica à margem da sociedade, porque passa a ser visto como paciente oncológico, uma doença que costuma ter essa carga do estereótipo de alguém que fica de fora do processo, e o grande desafio é a gente poder manter essa pessoa inserida na vida, fazendo as coisas do seu cotidiano dentro do tratamento e mantendo, dentro do possível, uma vida social, uma vida funcional, de modo que a doença faça parte, seja parte importante do seu tratamento, da sua rotina, mas não seja absolutamente a única coisa sobre a qual a pessoa deva se implicar. Então, esse é o principal desafio, lidar com o estigma da doença. E uma coisa interessante e que a população, de maneira geral, pode ajudar nisso é tentar normalizar o fato de que pessoas têm câncer e vão fazer o seu tratamento com diferentes respostas e a gente não tem que tornar o câncer uma doença diferente de todas as outras, E uma coisa que a gente vê com muita frequência quando a gente atende pacientes oncológicos é que as pessoas não gostam nem de falar o nome câncer, Então é aquela doença, ele está com aquela doença, ele está com aquele problema, e aí isso só piora o estigma e marginaliza cada vez mais os pacientes que recebem o diagnóstico de câncer. Então a gente não tem que ter medo de usar a palavra, Falar câncer é igual a falar diabetes, é igual a falar AVC, é igual a falar qualquer outra doença. O câncer, ele é uma doença como qualquer outra. Inclusive, existem doenças até com prognóstico pior do que o câncer, mas elas não carregam o estigma que o câncer carrega. Então, a gente tem que, enquanto sociedade, normalizar isso no nosso dia a dia, até para diminuir o peso e o impacto emocional que o diagnóstico dessa doença traz para os pacientes.
E ainda dentro desse tema do impacto do diagnóstico no tratamento, Silvana, conta um pouco para a gente como que esse medo da morte, da perda de controle, da dor e de outros sintomas que os pacientes podem apresentar vão impactar a vida deles, afetar a vida deles. Boa parte das pessoas reage como se a vida ficasse em suspenso, né? Paralisadas, né? Pelos sentimentos mais comumente experimentados, né? Que, de certa maneira, a gente precisa considerar que são pertinentes, porque é uma experiência desconhecida, né? Muitas pessoas nunca tiveram nenhuma experiência familiar próxima, ou outras pessoas tiveram muitas experiências familiares próximas, com desfechos nem sempre tão favoráveis. Isso pode, de certa maneira, ajudar a construir uma compreensão, né, do que a doença pode, né, reservar. Então, sentir medo, medo da dor, o medo de perder uma condição funcional, o medo de perder a própria vida, é algo bastante recorrente. Mas, em contrapartida, também há um discurso que talvez seja o oposto disso, que é uma tentativa de olhar para a doença como uma guerra a ser enfrentada, né, como uma batalha a ser vencida. Então, a gente muitas vezes encontra dois grupos de pessoas, né? O grupo dos guerreiros, vamos, né, na jornada da doença, vamos combater a doença. É uma linguagem até muito bélica, que foi muito construída em função de se tornar uma doença muito ameaçadora e que muitas vezes leva a pessoa para esse outro lugar, né? De não vou enfrentar, eu vou ter coragem, eu vou lidar com isso, essa doença não vou perder para a doença, né? E isso é delicado, porque embora possa representar uma estratégia de enfrentamento, pode também representar uma espécie de impedimento de experimentar o sofrimento que está associado à doença, né? Então, você poder se autorizar, viver momentos, né, de maior fragilidade, reconhecer que algo, de repente, pode mudar na sua vida em função do tratamento, e se dar o espaço, né, para se fragilizar é algo importante, porque isso te humaniza, né? E você reconhece que existem, de fato, situações que podem trazer um grande impacto, né, durante o processo de enfrentamento da doença. Então, eu acho que a gente precisa transitar entre os dois espaços, né? Reconhecer que existem sentimentos pertinentes à situação do adoecimento, encontrar formas de lidar com isso, sem necessariamente ser totalmente dominados pelo medo, pela expectativa de morte, porque isso tudo também pode impactar a qualidade do enfrentamento. Então, encontrar um caminho do meio nisso é o grande desafio para o paciente, né? De poder se perceber frágil em alguns momentos, mas também perceber que tem uma potência capaz de permitir que ele passe pelo processo e lide com isso, né? Sem se sentir vitorioso ou perdedor, né? Mas é alguém que está lidando com uma jornada difícil, que é desafiadora, mas que é passível de ser vivenciada, né, com dignidade, desde que, naturalmente, essa pessoa tenha acesso ao tratamento adequado, uma equipe atenciosa e o apoio necessário. Perfeito. E esse enfrentamento, na verdade, é interessante porque quando a pessoa se coloca nessa posição de eu preciso ser forte, eu preciso encarar, eu preciso dar conta e a doença não vai me vencer, ela não se permite receber ajuda, né? E até um ponto interessante é uma diferença que a gente observa muitas vezes entre homens e mulheres nesse sentido. Sim, né? A gente vê isso no dia a dia, na nossa prática. É muito comum que os homens eles se coloquem muito mais nesse lugar de eu dou conta, eu não preciso de ajuda, eu vou fazer meu tratamento, eu vou vencer essa doença, e muitas vezes até recusam outras terapias de suporte, né? Eles querem apenas o tratamento voltado especificamente para o controle da doença, e tem até trabalhos que mostram que mulheres têm maior probabilidade de buscar suporte emocional, têm maior probabilidade de aceitar outros tipos de tratamentos complementares, tem maior probabilidade de aceitar suporte espiritual, e isso é menos visto em homens. É claro que isso não é uma regra, existem muitos homens que sim buscam ajuda, que reconhecem a própria fragilidade diante da doença, do diagnóstico, mas principalmente em homens de menor escolaridade, isso a gente também vê nos trabalhos, né? Isso já foi provado. Existe uma tendência muito maior a se colocar nessa posição de tentar demonstrar uma fortaleza ali e recusar todo o suporte que pode vir, que é tão importante e que ajuda tanto, inclusive no próprio prognóstico da doença, como a gente vai ver mais para frente. Acho que isso fala muito sobre esse processo também do quanto que homens e mulheres se sentem autorizados a experimentar
sentimentos, né? Então, isso não está dissociado do modo como a gente aprende ou como a gente é educado a expressar, né? E parece que as mulheres se sentem mais autorizadas a se fragilizarem, e homens precisam ocupar esse lugar, né, dos fortes, né, dos, enfim, imperiosos, que dão conta, né? E o quanto que a gente tem trabalhado no sentido de flexibilizar, né, o direito, né, de que todos possam sentir genuinamente aquilo que nos atravessa frente à doença. Falando um pouquinho agora sobre como funciona a jornada desses pacientes ao longo do tratamento, a gente sabe que, é claro, o momento do diagnóstico é um momento de grande impacto, mas dependendo do tipo de câncer e da proposta terapêutica, o próprio tratamento pode ser uma jornada bastante desafiadora também, né? E aí eu queria saber de você, Silvana, o que você observa e como que essa jornada ao longo do tratamento impacta os pacientes, né? Eles já passaram daquela fase aguda do choque de receber o diagnóstico e agora tudo muda, e aí eles entram nessa fase mais adaptada, vamos dizer assim, àquela nova realidade, mas ainda assim enfrentando uma série de desafios relacionados ao tratamento. Como que você vê isso impactando a vida desses pacientes? É importante dizer que o câncer, apesar de ter um único nome, ele não é uma doença só, né? Então, em função das múltiplas possibilidades de tratamento que existem, né, nem todas as pessoas vão viver os mesmos desafios, né? Então, não é incomum que, ao longo do tempo, pessoas apresentem maior facilidade de adaptação, porque tem um tratamento mais brando, né, com menos impacto ou alteração física no próprio corpo, né, na própria identidade, e outras pessoas vão passar por isso de forma mais sofrida, né, porque passam por tratamentos muito desafiadores também, que vão trazer impactos importantes em termos, né, da funcionalidade, da alteração do seu corpo, né, e coisas que podem gerar, de fato, grandes mudanças. Então, eu acho que o que vai variar muito é o modo como cada pessoa constrói a sua própria capacidade de lidar com isso. Existem pessoas que passam por tratamentos muito dolorosos, mas se mantêm muito fortalecidas, né? Tem pessoas que são, apesar de terem tratamentos menos invasivos, se sentem muito fragilizadas. Então, depende muito da história pessoal, que é uma coisa que não pode estar dissociada, da história psicológica dessa pessoa, né? E de que maneira ela aprendeu a lidar com as dificuldades ao longo da vida. E, a partir disso, ela pode, então, estruturar um modo de enfrentamento que permita que ela passe por isso de uma forma mais tranquila. Existe uma parcela de pacientes que, ao terminar o tratamento numa fase mais ativa, conseguem retomar suas atividades de vida diária, suas atividades laborais, e outras pessoas ficam muito impactadas por isso por um tempo maior, né? Então, isso também pode, de certa maneira, demonstrar quem tem maiores riscos, né, de ver a saúde mental prejudicada a longo prazo e quem tem estratégias mais funcionais que permitem que essa saúde mental seja preservada mesmo durante o processo de tratamento, né, numa fase mais tranquila, em que o segmento é feito, o acompanhamento é feito para controle da doença, né? Então, acho que varia muito isso, né? Mas isso já é um fator que, de certa forma, aponta para aquelas pessoas que vão precisar de um suporte mais a longo prazo, especialmente suporte psicológico, e para aqueles que vão conseguir se reorganizar e lidar com isso de uma forma mais tranquila. E uma coisa que eu acho que é interessante, né, até para a gente falar, para a população mesmo, quem está assistindo agora, tomar muito cuidado para, na tentativa de reduzir o sofrimento do outro, invalidar o sofrimento do outro. O que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa que perde o cabelo durante o tratamento. É bastante comum e vários tipos de quimioterapia, enfim, de tratamento oncológico fazem com que a pessoa perca o cabelo. E dependendo da pessoa, algumas podem lidar com isso com mais tranquilidade e naturalidade e outras podem ficar profundamente impactadas com essa perda do cabelo. Então, tentar melhorar o humor da pessoa, dizendo coisas como, cabelo cresce, né? É só uma fase, não se preocupa com isso, o mais importante é que você está bem, que você está aguentando bem o seu tratamento, cabelo é estética, enfim. Esse tipo de comentário, por mais que seja feito com a melhor das intenções, né, que é de tentar colocar para aquela pessoa que aquilo não é o mais importante, né, para ela tentar melhorar o humor dela e focar em outras coisas, isso traz para quem está em sofrimento uma sensação de invalidação, né, e isso não melhora o sofrimento, pelo contrário, isso faz com que a pessoa fique se sentindo mais solitária, não se sinta acolhida, e o resultado desse tipo de comentário acaba sendo muito mais negativo do que positivo, né? Então, acho que isso é uma coisa
importante da gente colocar também, né? E nessa mesma linha, né, comentários do tipo, basta você ter fé, que você vai ficar bem, que você vai ficar corado. É muito importante entender que ter uma dimensão espiritual pode ser um auxílio, né, no sentido de facilitar o processo de enfrentamento, mas isso não determina, de fato, né, o que vai acontecer dali para frente. Então, acusar a pessoa de não ter fé o suficiente, né, também entra nessa mesma perspectiva, né, de você não poder dimensionar exatamente o que é a experiência do outro, né? Aquela pessoa vivencia aquele processo, é uma experiência intransferível, você não consegue sentir o que ela sente, mas você pode sentir com ela, né? E isso é o princípio básico, né, daquilo que a gente chama de empatia compassiva, de você poder reconhecer que existe algo que o outro atravessa, sente, sofre, que você não consegue alcançar, mas a sua solidariedade, o seu respeito vale muito mais do que qualquer tipo de estímulo que diga você tem que ser forte, você tem que ter fé. Só a pessoa que está vivendo aquilo pode falar sobre esse lugar, né? Então é muito importante que quem estiver ao lado possa ter uma atitude presente, mas não direcionando como a pessoa deve enfrentar, porque isso é uma construção, isso é um processo, né? E a gente precisa respeitar o tempo de cada pessoa para lidar com isso, para que ela possa ser capaz de gerenciar melhor os seus sentimentos, as suas emoções, que vão estar envolvidas também durante todo esse caminho, né? E aí vocês podem estar se perguntando, né? Tá, mas se eu não posso tentar colocar a pessoa para cima, né? Se eu não posso tentar ajudá-la a enxergar o lado positivo das coisas, ou se eu não posso dar a ela um reforço de que vai dar tudo certo e que vai ficar tudo bem, o que eu posso fazer então, né? E isso muitas vezes paralisa as pessoas e faz com que elas fujam desse tipo de conversa justamente por não saber o que dizer, por não saber como agir. E muitas vezes a pessoa que está lidando com tudo isso, tudo que ela quer é um pouquinho do senso de normalidade, né? É encontrar os amigos, encontrar a família. Tem gente que vai preferir ficar mais resguardado, mais isolado, e está tudo bem, a gente tem que respeitar também. Mas se você estiver conversando com uma pessoa, né, que tem um diagnóstico de câncer, que está tratando, e essa pessoa faz algum comentário do tipo, eu estou muito triste porque eu perdi meu cabelo, então eu estou muito preocupada em o que vai acontecer comigo no futuro, né? Enfim, como é que vai ser meu tratamento, que tipo de consequência isso vai ter na minha vida. Se a pessoa começa a falar coisas que são difíceis de ouvir, né, a respeito do que ela está sentindo, ou dos medos que ela tem, é importante vocês saberem que não precisa ter uma resposta para aquilo e que não é responsabilidade de vocês fazer a pessoa se sentir melhor. Até porque isso, infelizmente, não é possível, né? Nada do que a gente diga vai ser o suficiente para fazer aquele problema desaparecer. Mas tem maneiras como a gente responde a isso que podem, de fato, fazer a pessoa se sentir melhor no sentido de se sentir ouvida, se sentir acolhida. E basta a gente mostrar que a gente está ali, né? Então é validar o sofrimento daquela pessoa. Nossa, eu não consigo nem imaginar o quanto deve estar sendo difícil para você passar por tudo isso, mas quero que você saiba que eu tô aqui, né? Que eu tô do seu lado, e o que eu puder fazer para te ajudar, eu tô disponível. Então, se você pensar em alguma coisa que você acha que possa ajudar, fala comigo, e eu, né, tento encontrar uma maneira de fazer isso. Então, se colocar disponível e validar a emoção daquela pessoa são as coisas mais importantes, né? E isso é, por incrível que pareça, uma das coisas mais fáceis e ao mesmo tempo mais difíceis de fazer nessa hora, né? E exige uma certa autoconsciência nossa para tentar não colocar as nossas vivências, as nossas experiências. Eu tive um tio que passou por isso e foi assim assado. Ou então, eu também, sei lá, perdi meu pai. Se você está conversando com alguém que o pai está com câncer, e aí você quer acolher aquela pessoa e você fala, eu perdi meu pai, eu sei como você está se sentindo. Ou então, meu pai também teve câncer, eu sei como você está se sentindo. A gente nunca deve usar essa palavra, né? Eu sei como você se sente, porque a verdade é que ninguém sabe como o outro se sente, né? Independente das situações serem semelhantes, a resposta de cada um é muito individual. Então, usar frases como eu imagino que esteja sendo muito difícil, então eu não consigo imaginar como você está se sentindo, são frases que ajudam muito mais nessa hora, né? É o que a gente percebe. Perfeito. Vamos voltar então para a questão, né, de como esses pacientes são afetados pelo próprio tratamento, pela doença. Silvana, quais você observa que são os transtornos psicológicos mais comuns dos pacientes que recebem o diagnóstico de câncer, que começam um tratamento para o câncer? De modo geral, uma dupla que caminha sempre muito junta, né, nessa situação do sofrimento psíquico é a ansiedade e a depressão, né? São os mais prevalentes dos diagnósticos que a gente consegue identificar. É claro que a ansiedade ela pode ser uma resposta
de adaptação, né, uma resposta adaptativa, na verdade, a uma condição inesperada e sem que você tenha uma projeção do que vai ser aquilo em relação ao futuro. Ela pode se dar num nível mais leve, né, de uma forma mais reativa, mas ela pode se transformar num diagnóstico, na medida em que isso pode se intensificar e gerar um sofrimento mais intenso no sentido da impacto na vida da pessoa, né? Assim como a depressão, né, que também é uma resposta de sofrimento mais intenso, mais prolongado, né, de tristeza, de desânimo, de apatia, né, de falta de prazer pelas coisas, de falta de sentido, né, porque a depressão, de certa maneira, te vincula a uma experiência de uma dor que se instala e que não passa, que não cessa, e que não te permite olhar para o futuro com alguma esperança. Né? Você fica vinculado àquilo, à vida que você tinha e que foi perdida a partir do momento que a doença se instala e você não consegue imaginar que essa vida possa ser resgatada ou restaurada nesse futuro. E a ansiedade é essa coisa em relação ao futuro, a expectativa do próximo exame, né, da próxima revisão da ressonância, do que vai sair no resultado do exame de sangue, né, se vai ter alguma alteração no marcador tumoral. Então, são esses dois, né, momentos, né, essas duas condições que normalmente se instalam de forma mais intensa e, quando de maneira intensa e duradoura, se transforma em diagnóstico. Né? Então, a tristeza é um sentimento normal. Você pode ficar triste. Agora, quando você fica triste na maior parte do tempo, por um longo tempo, numa intensidade muito, isso pode ser um componente que se soma à depressão. Porque para fechar um diagnóstico de depressão, você tem que ter mais componentes, né? Então, só estar triste é algo natural, legítimo, faz parte do processo. Agora, se está triste, apático, fadigado, não consegue levantar da cama, não consegue se encontrar com as pessoas, se isola socialmente, isso começa a se transformar, né, numa rotina, aí a gente começa a desconfiar de que tem algo além da tristeza ali se instalando. Então, são os diagnósticos que recorrentemente a gente encontra no cotidiano da assistência. Né? De um modo geral, isso vai impactar não só a vida do paciente, como também a vida das famílias, da rede de apoio, né? Porque é algo que traz assim, uma impotência muito grande sobre como é que eu lido com isso, como é que eu vou manejar com essa história, como é que eu posso ajudar o meu familiar que está atravessando aquele processo e vivendo isso. E aí, nesse sentido, Marina, como é que você vê, né, que nesse sentido o humor, o sono, né, esses elementos tão básicos, né, para o bem-estar emocional das pessoas pode afetar a saúde mental dos pacientes que a gente cotidianamente assiste? Na verdade, muitas vezes os sintomas emocionais acabam refletindo em sintomas físicos, né? Isso não é incomum. Então, por exemplo, se a gente for pegar a dor, né, que é extremamente prevalente, extremamente comum nesses pacientes, essa dor, ela nunca é uma dor exclusivamente física, né? E é importante a gente ter isso em mente, porque algumas vezes você olha e fala, poxa, mas é um tumor tão pequeno, né? A compressão ali que ele está causando é tão pouquinha, por que esse paciente tem uma dor tão difícil de tratar, uma dor tão intensa? Eu não consigo justificar muito isso. E a gente tem que entender que a dor, ela tem vários componentes, e que o componente físico é apenas um deles, né? A dor, ela acaba, assim como vários outros sintomas, ela acaba tendo uma influência direta de como estão as emoções desse paciente, qual o tipo de preocupação que ele tem do ponto de vista social. Muitas vezes, a pessoa que está doente é uma pessoa que era o provedor daquela família, financeiramente falando. E muitas vezes a doença acaba tendo um impacto na redução da renda desses pacientes, né? E isso gera uma preocupação enorme naquele paciente. Então, aquela dor que está ali presente, muitas vezes por conta de um tumor que está ali naquele local e que causa ali uma alteração física, né, no corpo desse paciente, ela acaba sendo amplificada por muitas outras questões que estão ali permeando, né? Então é o medo da morte, é o medo das coisas darem errado, é o medo de dormir, muitas vezes. Tem vários pacientes que têm a fantasia de que se eles dormirem, eles podem morrer dormindo, assim, né, de uma hora para outra. E eles não querem dormir porque eles têm medo de dormir e não acordar, né? E isso é uma coisa muito real. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração ao longo do tratamento, não só a equipe de saúde, como a própria família, até para ter
resiliência em lidar com esse tipo de questão, né? Porque muitas vezes é aquilo que a gente fala, está batendo muito na tecla da invalidação, né? Então, se o paciente está dizendo, eu tô com medo de dormir porque eu tenho medo de não acordar, a maneira de lidar com isso não é dizer, para de falar besteira, né? Imagina, até parece que isso vai acontecer, vira aí pro lado e dorme. Não é isso, né? Assim, é entender que aquele medo é um medo real e que aquele sintoma, ele está vindo junto, ele está sendo impactado por essas questões que são questões legítimas, né? São questões válidas e que precisam ser cuidadas, precisam ser abordadas. E o tratamento para isso não é simplesmente a quimioterapia, ou a radioterapia, ou a cirurgia. Existe a necessidade de um tratamento multimodal, um tratamento interdisciplinar. Nenhum profissional sozinho vai dar conta de todas essas demandas, né? E daí vem a importância do próprio médico ter uma escuta empática e afetiva para esse tipo de coisa, saber direcionar de maneira correta as medicações de suporte ali, não apenas a medicação específica para o tratamento do câncer, a psicoterapia como apoio para esse tipo de situação, dependendo de como for a condição do paciente, buscar inclusive um suporte do serviço social, por exemplo, para dar uma orientação de como lidar com essas questões do ponto de vista social mesmo, até financeiro, benefícios, enfim, o que esse paciente tem direito, o que ele não tem, buscar o suporte da capelania, por exemplo, ou de algum líder espiritual, um líder religioso que faça sentido para aquele paciente, mas não adianta pegar um paciente que não tem religião, que não se importa com isso e tentar forçá-lo a receber suporte espiritual, porque talvez para ele aquilo não faça sentido e não tem que ser uma coisa imposta, né? É para ser mais um recurso, mais um artifício que a gente pode lançar mão, caso aquilo faça sentido para aquela pessoa. E por aí vai, né? Acho que são muitas modalidades que precisam estar atuando juntas para a gente dar conta dessa quantidade enorme de questões que acabam impactando em sintomas e que acabam impactando, obviamente, a vida desses pacientes. Perfeito o que você está trazendo, né? Porque você está falando, inclusive, de um conceito que para a gente é muito caro, né? Que é o conceito de dor total, né? Da dor que se expressa não apenas no aspecto físico do corpo, né? Mas na sua dimensão psíquica, da sua dimensão social, econômica, na dimensão espiritual, e que pode potencializar e muito, né, a dor que é sentida no corpo. Sim. Mas ainda falando da dor que é sentida no corpo, a gente sabe que existem muitos subtipos de dor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Marina, que tipo de dor o paciente pode experimentar, né? Elas têm nomes distintos, né, classificações distintas, porque isso é importante no sentido de identificar que tipo de tratamento melhor se encaixa, né? As dores não são iguais. Sim. Não são iguais porque elas se manifestam em pessoas diferentes e porque elas têm características fisiológicas diferentes também. Então, como é que você explicaria isso para as pessoas, de modo que as pessoas entendessem, essa dor que eu estou sentindo é uma dor tipo pontada, né? É uma dor tipo queimação, né? Existem essas classificações, né? Como é que isso funciona em termos de oncologia? Colocando de uma forma bem simplificada, né? A gente pode dividir os tipos de dor em, vamos botar 3 grandes grupos, tá? As dores que são consideradas dores somáticas, dores que são por alguma lesão ali, por algum tumor, algum nódulo, que está dentro de um órgão, por exemplo. Então vamos colocar, se eu tenho uma doença, um câncer que dá metástase no fígado, tá? E aí eu tenho uma série de nódulos ali dentro do meu fígado, fazendo com que o meu fígado fique grande, fique inchado, fique inflamado, e aí aquilo dói, né? O fígado dói. Então, é uma dor do órgão, é uma dor que a gente chama de uma dor somática, tá? Existe também um tipo de dor que a gente chama de dor neuropática, que ela tem a ver com os nervos do corpo. Então, se eu tenho, por exemplo, um tumor que está comprimindo ali uma terminação nervosa, está esticando aquela terminação nervosa, ou está abraçando, apertando aquela terminação nervosa, isso pode provocar esse tipo de dor que a gente chama de dor neuropática, que tem características diferentes. E no câncer, o mais comum é uma combinação das duas coisas, né? É uma dor mista, é uma dor que tem um componente somático, mas também tem um componente neuropático. E como que isso se manifesta no dia a dia, na prática, né? A dor somática, ela é geralmente aquela dor mais espalhada, aquela dor que a gente sabe ali a região onde ela está, mas a gente não consegue botar o dedo ali e dizer, ó, tá aqui. É uma dor que muitas vezes pode vir com uma sensação de cólica, ela pode vir de forma intermitente, alguns pacientes descrevem como uma dor surda.
Já a dor neuropática, ela tem uma série de características muito comuns, né? Ela pode vir em forma de pontada, ela pode vir em forma de fisgada, ela pode vir em forma de queimação, ela pode vir em forma de choque, ela pode, muitas vezes, alterar a sensibilidade de uma determinada região do corpo. Então, pode ser que, por exemplo, quando eu passo a mão ali numa determinada região do meu corpo, eu percebo que a sensibilidade está diferente, ou parece que está meio anestesiado, ou então só de tocar dói, eu não preciso fazer nenhum estímulo de dor propriamente, às vezes só de encostar dói. Tem pacientes, por exemplo, que têm dor neuropática no tórax, e que andam com a camisa cortada, né? Porque só o contato do tecido da roupa com o corpo dói. E aí, mais uma vez, é importante as pessoas saberem que isso existe, até para não achar que é maluquice do paciente, que é frescura do paciente. Não é, né? Esse tipo de dor, ele de fato acontece. E daí, mais uma vez, a importância da gente não se automedicar e não indicar para outras pessoas de forma leiga. Eu tomei esse remédio aqui para dor e me ajudou muito, então toma esse remédio também. Não é assim que funciona, né? Existem muitos tipos de dor e cada tipo de dor vai ter um tratamento específico que precisa ser direcionado por um médico com experiência nesse tipo de coisa, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né, no consultório, os pacientes ou se automedicando, ou então indicando o remédio, ou usando o remédio que foi indicado pela vizinha, pelo primo, pelo tio, e isso é extremamente perigoso, não preciso dizer para vocês por quê, né? E só para finalizar esse tópico, uma outra coisa extremamente importante é em relação ao uso da morfina. A morfina, ela é uma medicação que pode ajudar bastante no controle da dor dos pacientes com câncer, porque são pacientes que têm dor intensa. E existe, da mesma forma que existe o estigma em relação ao câncer, existe o estigma em relação à morfina, né? E muita gente acha que morfina é para quem está morrendo, né? Não prescreve morfina para mim que eu não vou tomar, porque morfina é medicação, é remédio para quem está morrendo. E isso não é verdade, né? A gente sabe que a morfina, ela é uma medicação extremamente potente para o tratamento da dor, com efeitos colaterais que hoje em dia a gente sabe manejar bem, né? Então ela é uma medicação segura, bastante segura, quando usada, quando prescrita, né, por um profissional experiente, na dose adequada, com a indicação adequada. E muitas vezes os pacientes eles podem usar morfina por um período, melhorar e parar de usar a morfina e não precisar de morfina nunca mais. Existem pacientes que ficaram curados das suas doenças, que usaram morfina por um período, depois pararam e curaram o seu câncer. Existem pacientes que, por exemplo, sofrem traumas, um acidente de moto, precisa ficar usando morfina por um período, porque tem uma dor muito intensa ali secundária àquele trauma, e eles melhoram, eles reabilitam e eles param de usar a morfina. Então, a morfina ela não é uma medicação usada exclusivamente para quem está morrendo. Mas fulano usou morfina e morreu pouco tempo depois. Sim, como existem muitas outras medicações que são usadas para pacientes que estão próximos ao fim da vida, para trazer conforto para esses pacientes, e elas não são a causa da morte, e o fim da vida não é o único momento em que essas medicações estão indicadas. Então, diminuir esse preconceito é extremamente importante, porque muitas vezes o paciente deixa de ter o benefício do uso da medicação justamente pelo medo e por esses estigmas que ela carrega. Isso é muito importante você esclarecer, porque eu escuto isso com muita frequência dos pacientes que não têm uma boa adesão terapêutica porque acreditam que estão sendo medicados de forma equivocada, porque é um exagero, mas estão sofrendo absurdamente com dores que poderiam estar sendo bem controladas. Então é muito importante também que essas dores sejam reconhecidas, validadas pelos colegas, né, reconhecendo que, né, quando a prescrição é feita de forma adequada, a gente recupera uma coisa que é tão importante para o paciente, que é a qualidade de vida. Né? Você poder passar por um processo de tratamento sem sentir sintomas que sejam excruciantes, né, que impactem na funcionalidade, na rotina do paciente, é fundamental para aumentar, então, essa capacidade de lidar, né, com essa situação. Perfeito. Né? E vamos pensar agora um pouco na questão do que está em torno desses pacientes, né? Porque o sofrimento, ele nunca é somente do paciente. Existe, quando alguém fica doente, com uma doença grave, todo mundo que está em volta ali sofre. E as pessoas, elas são fortemente impactadas pela maneira como o entorno delas funciona e pelo tipo de rede de suporte que elas têm ao longo da trajetória do tratamento. Então, Silvana, conta um pouquinho para a gente como que você acha que a rede de apoio vai influenciar
na saúde desse paciente, na maneira como ele vai enfrentar tudo isso? Pois é, a doença é uma experiência individual e coletiva, né? Tem um autor que fala isso. O câncer é a doença mais individual e coletiva de todas, né? Porque impacta de maneira exclusiva quem tem o diagnóstico, quem recebe o diagnóstico e passa pelo processo de tratamento, mas impacta também de forma importante a rede de apoio ao redor, né? Que normalmente é a família, né? Normalmente a família, na maior parte das vezes, é a família que está presente. O que não significa que isso se reduz a ela, né? Muitas vezes essa rede de apoio vai ser somada por pessoas amigas, a comunidade religiosa, que são pessoas que estão mais presentes, e o que vai determinar isso é a qualidade do vínculo. Então, dependendo de quem é a minha família, né, de como eu me relaciono com ela, eu posso lidar com a experiência do adoecimento de uma forma muito presente, participativa, apoiadora, ou se os vínculos são frágeis por questões, né, historicamente determinadas na vida familiar, pode ser um momento de muito afastamento, né, de muita solidão também, né? Então, quando a gente acolhe o paciente, né, em tratamento, é muito comum que a gente também faça um convite para a família, para a gente conhecer o modo como aquela família se estrutura, se relaciona, quais são os nós, quais são os laços que permitem que aquela família seja fonte de apoio, o quanto que essa família também precisa de apoio para apoiar. É muito importante fazer essa ressalva, né, da importância de cuidar de quem cuida, no sentido de que a família que também está afetada pelo diagnóstico vai sofrer e vai ter dúvidas sobre como lidar com aquilo, né? A gente trabalha muito numa perspectiva de permitir que o paciente possa ter uma vida autônoma, que ele possa ter a possibilidade de fazer as suas próprias escolhas, e muitas vezes isso significa entrar em conflito com a família, porque pode pensar diferente sobre determinadas situações que a doença traz, o tratamento também. Então, quando a gente percebe que há uma divergência, né, que há uma dificuldade de chegar no entendimento, a gente costuma fazer e propor abordagem conjunta, né, de paciente com familiar, para alinhar ali as expectativas e prestar os esclarecimentos necessários, de modo que a família se sinta parte incluída no processo, mas entendendo que o protagonismo é do paciente, né? Então é ele que precisa estar sendo visto, ouvido e validado, né? E naturalmente alinhando ali aquilo que pode ser costurado. Mas de modo geral, o que vai determinar mesmo a qualidade do suporte é a qualidade do vínculo. E isso tem a ver com a história daquele paciente, daquela família, não apenas com o diagnóstico da doença, né? Sim, perfeito. E essa questão de manter uma comunicação franca, transparente ali entre o paciente e a sua família é de extrema importância, né? Sim, especialmente quando se trata de famílias que são extremamente cuidadosas, mas oferecem um cuidado muito paternalista, né? O que isso quer dizer? Não é incomum que algumas famílias tentem interferir na comunicação, né, de notícias que podem ser mais difíceis durante o tratamento, né? Então, às vezes a família se coloca numa postura cuidadosa, mas que acaba passando por cima do desejo do paciente, né? Então, não raramente, famílias que entram na consulta e fazem aqueles sinais para que não se fale de coisas difíceis, não se revele, de repente, que houve um problema com o resultado do exame, né? Numa tentativa de interferir que as comunicações sejam mediadas pela expectativa da família, e não pelo direito do paciente de ser informado. Então, é fundamental que quando a gente identifique isso, a gente consiga estabelecer com clareza, né, qual é o lugar do paciente, ou quanto de direito ele tem de ser informado, a não ser que ele não deseje ser informado, né, e o quanto que isso deve ser respeitado, porque isso fala também de uma relação de confiança com a equipe que o assiste. Então, se a família tem alguma dificuldade em lidar com questões de comunicação, é importante cuidar dessa família primeiro, entender quais são os seus medos, quais são os seus receios, quais são as suas fantasias em relação a qualquer informação que possa ser passada para o paciente, para a gente poder entender também por que essa família está sofrendo e, de alguma forma, com ela, construir uma comunicação que seja honesta, progressiva, gradual e cuidadosa, né? Então, é fundamental que a gente consiga transmitir para a família que, quando a gente comunica alguma coisa que é importante que o paciente saiba, a gente está pensando na construção de um cuidado que ele possa fazer parte, né? E não ficar, de certa maneira, apartado de uma situação que diz respeito à própria vida dele, né? Então, essa construção ela é contínua, ela é progressiva, ela é cuidadosa, justamente para entender qual é
o funcionamento daquela dinâmica familiar, de modo que a gente consiga estabelecer uma relação de confiança com todo mundo, né, com o paciente, com a família também. Perfeito. E aquelas situações angustiantes, desafiadoras, quando o paciente não tem ninguém, né, assim? Olha, e isso tem, infelizmente, sido cada vez mais recorrente, né? A gente está lidando com um modelo de sociedade que durante muito tempo a família esteve muito presente, e a gente hoje tem visto que isso tem sido modificado, porque as pessoas estão fazendo escolhas diferentes, né? As pessoas viviam mais junto, mais próximo, e agora cada um vai para o seu canto. A gente tem visto, por exemplo, famílias cada vez mais reduzidas, né? Casais que decidem que não vão ter filhos, por exemplo, né? Pessoas que vivem sozinhas, né? Que não têm um relacionamento estável, né? Às vezes pessoas idosas, né? Que os filhos estão morando fora do país, né? Então são situações que têm se repetido com alguma frequência. Então, quando eu falei inicialmente, né, que a rede de apoio não se restringe à família consanguínea, muitas vezes o que vai ajudar é a comunidade, né? Já existem, por exemplo, situações em que pessoas que têm melhores condições já conseguem, de repente, se mudar para espaços residenciais definidos, né, para receber pessoas que não têm rede familiar, né? Agora, pessoas que vivem em condições de extrema pobreza e vulnerabilidade, né, que não têm essa oportunidade, muitas vezes o que a gente vai conseguir fazer é contar com o trabalho da própria comunidade, né? Eu tenho a experiência de fazer parte de um trabalho voluntário, né, que é coordenado pelo professor Alexandre, que é a comunidade compassiva, que trabalha justamente nessa proposta, né, de poder pensar a comunidade como parte da rede de apoio, porque nem sempre aquele paciente vai ter alguém em casa para cuidar, mas às vezes é o vizinho que vai poder ajudar, que vai poder dar apoio, que vai acompanhar na consulta, que vai acompanhar no tratamento. Então são formas de você atenuar essas situações de desamparo ou de fragilidade de apoio, porque às vezes a família consanguínea não está presente. Então a gente precisa trabalhar muito na dinâmica da comunidade como fonte de recurso e de suporte para essa pessoa. Perfeito, perfeito. E vamos pensar então agora no paciente que está, enfim, lidando com tudo isso, né, que a gente vem conversando e o quão desafiador isso é. O que você sugeriria para esses pacientes como estratégias para talvez facilitar um pouquinho esse enfrentamento, ajudar enfim, a estabilizar dentro do possível essa torrente de emoções, enfim, que ajudem, estratégias que talvez ajudem na saúde mental? O que você sugeriria? É muito importante que, assim, aí isso é uma coisa que nos cabe muito, né, como equipe de saúde, é a gente estar muito atento ao controle de sintomas, né? Primeiro degrau que eu entendo que é fundamental é que as queixas dos pacientes possam ser validadas não só pela família, mas pela equipe que assiste, né? Pacientes com queixas, né, de sintomas não controlados tendem a ter uma diminuição da capacidade funcional e a se sentirem menos competentes para se manter inseridos numa vida, né, uma rotineira, né, com uma atividade mais intensa e tudo mais. Mas, de modo geral, quando os pacientes têm sintomas bem controlados, né, que conseguem preservar a funcionalidade, né, às vezes estão fazendo a quimioterapia, tiram aquela semana de descanso e na semana seguinte estão bem, né, é muito importante que eles consigam preservar uma atividade funcional, uma atividade física, uma atividade social, encontrar com as pessoas, né. Há uma preocupação muito grande sobre a questão da exposição, né, de estar em ambientes aglomerados. Então, tomando os devidos cuidados, orientados devidamente pelo médico, é fundamental que esse paciente se mantenha ativo, né? Ontem mesmo recebi a mensagem de uma paciente muito querida que estava querendo voltar para o Pilates, mas a família estava ali super cercando, em cima, preocupada. Eu falei, olha, conversa com seu médico, veja quais são os cuidados que você precisa ter, né, para você não ficar exposta e, de repente, se ele disser ok, né, a gente conversa com a família. Então, foi uma sequência de ações, né? Então, primeiro vamos conversar com o médico para ele definir com você se existe algum tipo de risco ou não. O médico liberou, vamos trazer a família para a gente poder conversar sobre o quanto que é importante ela voltar para o grupo de Pilates, que é um lugar onde ela se sente apoiada, que ela encontra com as amigas, e isso tem um efeito muito importante na resposta emocional dela. Quando ela fica isolada, ela se sente mais sofrida, se sente alijada, distanciada, e isso faz diferença. Então, a gente conseguiu alinhar tudo isso, e ela conseguiu voltar para o Pilates, e ela deu notícias ontem, olha, estou bem, está tudo tranquilo. Então, isso faz muita diferença em relação a buscar estratégias que somam, né, para além da medicação, para além do tratamento, né, para além das consultas e exames, você pensar numa vida fora, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez de uma jornalista que teve um diagnóstico de câncer, que eu acho que ela é muito impactante, né? Ela disse
eu tenho câncer, mas o câncer não me tem, né? Então você poder adotar uma postura ativa nesse sentido, de você reservar o tempo necessário para tratar a doença e cuidar da doença, mas o tempo que você não está ali na consulta, que você não está fazendo exame, é a vida que está correndo lá fora te convidando para viver. Então, estimular o paciente a buscar as coisas que são importantes, as pessoas que são importantes, as tarefas que são importantes, para que ele consiga, de alguma forma, inserir a vida de volta, né, na trajetória da doença. Esse é o maior desafio. Então, tem sido assim, algo que a gente tem estimulado, que as pessoas consigam manter as suas atividades, estudar, fazer uma atividade física, encontrar os amigos, né, participar de uma comunidade religiosa como uma das possibilidades de interação e de contato com a vida comum. Perfeito. Né? E a questão de atividades como meditação, yoga, para quem gosta, né, são coisas que comprovadamente ajudam a reduzir sintomas de ansiedade, de dor. Então, é bem legal a gente poder oferecer para os pacientes e ter essa possibilidade, né? E falando sobre a questão que você trouxe, né, da importância da comunidade, eu acho que não apenas a comunidade leiga, vamos chamar assim, né, enfim, as pessoas ali que estão ao redor daquele paciente, mas existe também um apoio de comunidade dentro de grupos, enfim. O que você pode falar para a gente sobre isso? Existem muitas experiências bem-sucedidas de pessoas que se reúnem e que fazem encontros, né, recorrentes de pessoas que vivem, né, e é bastante comum isso entre mulheres, né, uma rotina mais comum entre mulheres do que em homens, né, mas em relação à questão do tratamento e do compartilhamento da experiência da doença, a gente observa que participar de grupos de apoio pode ser uma forma de buscar fortalecimento. Por exemplo, um grupo de pessoas que usam ostomias, né, que é uma coisa que modifica, né, de maneira importante a vida, né, da pessoa que está em tratamento, que precisa conviver com uma bolsa, uma ostomia, uma colostomia, uma nefrostomia. São espaços coletivos de troca, de aprendizado sobre como é que a gente lida com isso, como é que a gente aprendeu a manejar, né, com esse dispositivo que nos ajuda, né, a conviver com uma situação limitante, mas que de uma forma permite que a gente consiga também entender como lidar com isso, né? Então, participar desses grupos eu vejo de modo geral, dos pacientes que trazem esse relato, que costuma ter um efeito muito positivo. Algumas pessoas relatam também que nem sempre se sentem bem nesses grupos, né? Então, eu acho que é importante que cada um possa avaliar, né, que isso é uma possibilidade, é um recurso, uma estratégia que pode ser muito bom na maioria das vezes, exceto para algumas pessoas que preferem passar de maneira mais reservada, né? Então, os grupos de convivência, os grupos de apoio, né, que podem se reunir às vezes de forma online, ou então marcam encontros, né, regulares para discutir os desafios da doença, os desafios do tratamento, o que mudou na vida, são os passos de fortalecimento, de um modo geral, costumam ser bastante positivos. Perfeito. Em relação a toda essa questão do apoio, do grupo, né, eu acho que a gente também precisa pensar na importância da figura do médico, né, que é essa pessoa que vai dar o diagnóstico, que vai estabelecer o tratamento, que vai conduzir toda a história, né? Então, de que maneira, né, que os médicos, de modo geral, podem também ser fonte de apoio emocional, porque muitas vezes o paciente está numa situação de sofrimento intenso ali e a gente entende que ele precisa do apoio psicológico, mas muitas vezes ele precisa só de um apoio emocional, que é uma coisa que deveria ser comum a todo profissional de saúde, né? Então, como é que você enxerga, né, que no caso da medicina, pode se estabelecer, além do suporte clínico ali do que está sendo feito para o tratamento, o suporte emocional está inserido de que forma? Eu acho que uma coisa muito importante é que os oncologistas, eles não são quimioterapeutas, né? E o papel do oncologista no cuidado a um paciente com câncer, ele não se resume a analisar exames, né, sejam eles exames de imagem, como tomografia, ressonância, ou exames laboratoriais de marcadores, ou exames, enfim, de biópsias, e prescrever quimioterapia. O papel do oncologista ele vai muito além disso, né? O papel do oncologista é acolher esse paciente nas suas angústias, nas suas dúvidas, no seu sofrimento, é dar um direcionamento adequado, inclusive expondo para o paciente as propostas de tratamento, porque muitas vezes não existe um único tratamento possível, existe mais de uma opção e cada uma delas vai vir com seus prós e seus contras, e é importante o paciente, se for o desejo dele, poder participar dessa decisão. Eu quero um tratamento mais tóxico,
que eu sei que vai impactar mais a minha qualidade de vida, mas que tem uma melhor chance de resposta? Ou então, não, eu prefiro um tratamento menos tóxico, que vai impactar menos a minha vida, ainda que eu entenda que a chance de resposta desse tratamento é menor? Ou então, não, se a minha doença não é curável, eu não quero fazer tratamento nenhum, isso também é uma opção, né? E quais são as consequências dessa opção? Vai piorar meus sintomas? Vai diminuir meu tempo de vida? O que acontece? Então, ter esse tipo de conversa com os pacientes é extremamente importante. E a partir do momento que eles tragam queixas relativas a sintomas, sejam eles sintomas físicos, emocionais, acolher e direcionar quando necessário, né? Então, pode ser que o médico, naquele papel ali, ele não se sinta plenamente apto a dar conta de tudo aquilo e ele precise do suporte de outros profissionais. Então, é encaminhar para psicoterapia, para psicologia, quando for o caso, é encaminhar para enfermagem para dar alguma orientação mais específica em relação a alguma questão de mostomia, por exemplo, encaminhar para o serviço social, encaminhar para fisioterapia, ou até encaminhar para outro médico, como, por exemplo, no caso do cuidado paliativo. As pessoas acreditam que cuidado paliativo é só para quando não tem mais nada para fazer, quando o paciente está sem nenhum tipo de proposta para tratamento específico do câncer, quando não é verdade, né? O cuidado paliativo ele pode ajudar a, inclusive, dar conta desse sofrimento, né? De todas as provações que esses pacientes vão passar, sejam eles sofrimentos físicos, emocionais ou de qualquer outra natureza. E a gente tem, inclusive, um percentual de pacientes que a gente acompanha por anos, né? E outros até que ficam curados das suas doenças e depois eles mandam foto pra gente do aniversário do neto. Então, assim, o fato de estar recebendo cuidado paliativo não significa que o paciente necessariamente vai morrer daquela doença. Significa que ele está impactado por aquilo e ele está em sofrimento e ele precisa de uma ajuda especializada para lidar com aquilo. Ou seja, sempre existe um espaço para falar de sentimentos no consultório, com né, certeza. Marina? Não tem como negar que, embora o foco ali seja o que vai ser feito dali para frente, mas entender que o foco também considera os sentimentos, né, que essa pessoa pode experimentar nesse sentido. Exatamente. E para a gente fechar agora, acho que vale só reforçar a questão de que sentir a tristeza é normal, né? E as pessoas elas têm que ser autorizadas, né, a sentir tudo isso. Sentir medo também é normal e esse medo ele deve, né, ser acolhido. E uma dúvida muito comum é o quanto o estado emocional dos pacientes afeta os desfechos, né? E aí, para a gente fechar agora, eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, como que você percebe que o bom manejo, o bom cuidado, né, da saúde mental do paciente e de tudo isso que a gente conversou até agora pode impactar a maneira como ele vai responder ao tratamento ou como ele vai evoluir dentro da sua doença. É bastante comum, né, as pessoas quando chegam, né, num primeiro momento, trazerem uma dúvida que é bastante do senso comum, assim, né? Eu tenho uma tristeza muito grande, uma mágoa muito profunda. Será que aquela raiva que eu estava sentindo, será que foi isso que causou a doença, né? Então a gente sempre costuma falar da importância de se compreender o câncer como uma doença multifatorial, né? Ele não é determinado por um sentimento. Sim. Né? Existe um conjunto de fatores que, combinados entre si, podem aumentar naturalmente o risco da doença se desenvolver, né? Então não dá para colocar na conta de uma questão exclusiva, né, o diagnóstico em si. É claro que a gente sabe que o estresse é um fator importante, né, em termos de resposta imunológica, então você poder reduzir as situações de estresse, você reduz um fator de risco, mas colocar na conta, né, do sentimento que isso vai ser diretamente uma relação de causa e efeito, a gente não tem nenhuma evidência que comprove isso, né? Então, é muito importante que a tristeza possa ser acolhida como parte do processo, naturalmente quando ela se instala de forma mais profunda e duradoura, isso pode ser um fator de risco por um sofrimento mais difícil de se manejar, e a gente precisa de alguma forma cuidar para que isso não se estabeleça, né? Então, a psicoterapia é um caminho naturalmente importante, mas muitas vezes quando isso se desenvolve de um formato de uma tristeza mais prolongada, que pode ser um fator que vai estar, de certa maneira, apontando para um risco de morte de depressão, a gente precisa encaminhar às vezes para o psiquiatra, para que essa pessoa possa ser medicada adequadamente, e para que esse tratamento seja de fato mais completo em relação a tudo isso, né? Então, de alguma forma, poder pensar que
a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física. Inclusive, ela pode influenciar na saúde física. Então, cuidar da saúde mental é um fator de proteção para a saúde física, mas ela não pode ser vista como o único fator determinante da doença, né? Ela é um conjunto, né? Ela faz parte de um conjunto de elementos que contribuem para que a doença possa vir a se apresentar, né? Perfeito. Bom, a princípio era isso que a gente tinha para conversar hoje. Vamos manter em mente, então, a importância da gente se cuidar, né? Fazer a prevenção do câncer, procurar manter hábitos de vida saudáveis, fazer os rastreamentos de acordo com a orientação do médico, sempre que tiver indicação, e lembrar que a questão do sofrimento, ela é legítima, ela é real, ela precisa ser validada, ela precisa ser cuidada, tanto pelos profissionais como por quem está em volta ali do paciente. Então, dar ao paciente espaço para manifestar esse tipo de sentimento é extremamente importante. Acolher, validar e buscar ajuda, né? Quando a gente não conseguir lidar sozinho, é importante sempre estar atento a buscar ajuda. Evitem buscar informação de fontes não confiáveis, né? Então, grupo de WhatsApp, redes sociais de profissionais sozinhos nem sempre vão trazer informações tão confiáveis. Então, busquem as redes sociais do Instituto Américas, busquem sites de sociedades, de grandes ONGs ou grupos de apoio que vão trazer sempre uma informação revisada, enfim, com uma análise mais cuidadosa, porque da mesma forma que a internet possibilitou o acesso a muito conhecimento de qualidade, ela também possibilitou o acesso a muitas notícias falsas e coisas que podem impactar negativamente, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Então, agradecemos muito a vocês, né, por estarem aqui, por terem acompanhado, terem ouvido a gente, e convidamos vocês a compartilhar. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas também, para que mais gente possa ter acesso a essas informações. Isso, obrigada a vocês que estão aqui conosco, e divulguem, passem adiante, porque é importante a gente trabalhar sempre com prevenção e com informação. Um grande beijo para quem ouviu a gente até aqui.